marcial recebe o Major Herbert Moraes, que é mestre de Wing Chun Kung Fu, comandante da 49ª, do 49º Batalhão, né, da Polícia Militar de São Paulo. Herbert, boa noite. Muito obrigado, uma honra recebê-lo aqui no Mesa Marcial. Muito obrigado, Cipac, a honra é minha. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí pela conexão marcial, por ter feito, né, pela atenção, pelo carinho. O prestígio muito grande. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje nessa noite. Contamos também com a participação do professor Luciano Sabato. Luciano, obrigado mais uma vez. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço mais uma vez aí a honra de participar dessa mesa. Major, muito obrigado também por ter tirado um pouco do seu tempo para participar desse bate-papo com a gente. É uma honra participar de uma mesa com você. Obrigado. A honra é nossa, mestre. Contamos também com o Rodrigo Jarola, do Conexão Marcial. Rodrigo. Boa noite, Fábio. Boa noite, professor Sabato. Mestre Herbert, obrigado mais uma vez, né, por estar disponibilizando seu tempo. Eu sei que sua agenda é super apertada e é um prazer tê-lo aqui na mesa marcial. Muito obrigado, Sissoko. A honra é minha, como sempre. Muito obrigado pelo convite. Lembrando que o Mesa Marcial é uma parceria do Conexão Marcial e da Sabato Jiu-Jitsu, né, com o apoio da Black Ball Kimonos e do Coach Marcial. Mestre Herbert, queria começar com você hoje como que foi o seu início. Gostaria que você compartilhasse para nós, contasse um pouquinho como é que foi o início, né? Você como artista marcial, como que você começou a sua jornada nas artes marciais? Eu era um garoto cheio de energia. Eu tinha de 11 para 12 anos. Brigava muito na rua, na escola. Um dia meu pai conhecia um mestre famoso, artista marcial famoso, na cidade de São Roque. Me pegou pela mão e me levou para ele. Na época eu não o conhecia. E a primeira aula que eu tive com o meu Sifu foi aos 12 anos de idade, em 1982. Permaneci com ele até o dia da morte dele. Nessa época, fazíamos parte de uma outra família, né? Quando eu cheguei aos 17, 18 anos, eu vim para São Paulo para estudar na Academia do Barro Branco e me afastei um pouquinho, até pelos estudos. Posteriormente, conheci o Sikun, Léo Imamura, e apresentei o meu Sifu para o Sikun, Léo. E isso significa que eu era irmão mais velho do meu Sifu. Olha só, eu não tinha feito ainda nenhum tipo de cerimônia que me vinculasse, enfim. Por fim, o meu Sifu, ele se tornou mestre, e no dia em que ele se tornou mestre, eu fui à casa dele, pedi para que eu recomeçasse tudo, absolutamente tudo de novo nessa nova família. E assim foi. Ele falou: você é sempre bem-vindo, tanto aqui em casa. Eu conhecia a esposa dele, a minha Simô, desde a época em que namoravam, né? Fui muito bem recebido, e naquele dia nós fomos para Salto, onde o Sikun mora, Sikun Léo mora. Pedi permissão para que iniciasse, então, a minha nova jornada. Permaneci com ele e, infelizmente, no meio do caminho, eu não havia concluído o sistema ainda, ele veio a falecer num acidente de carro. E, nesse momento trágico, eu diria, eu fui acolhido de braços abertos e o meu Sifu, ele abriu todas as portas possíveis para mim. Eu fui recebido no seio da família, pude praticar com praticamente todos os Sipacs, Sissokes, todos os meus Sirins, todo mundo me abriu as portas. Até que eu fui para Filadélfia receber o título de mestre sênior do meu Sifu, ele já havia morrido. Não foi o meu espanto, né, a minha perplexidade de chegar lá
e saber que ele era internacionalmente conhecido. Ele abriu portas nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, na Argentina, enfim. Fui absolutamente bem recebido e tive o privilégio de poder chegar perto dos grandes mestres, dos grandes nomes, né, do Wing Chun mundial, tudo porque ele abriu essas portas para mim. Desde então, eu concluí o sistema com o Sikun Léo Imamura e, há alguns anos, fui titulado mestre. Primeiro, internacional, lá em Brasília, e depois aqui no Brasil, na cidade de São Roque, onde meu Sifu nasceu e eu também. Desde então, conhece bem, né, Sipak, a trajetória. A gente vem praticando aí sempre que podemos, semanalmente, às vezes mais, às vezes menos, lá no Instituto Moyat, ali no Brooklyn. E essa em 3, 4, 5 minutos, não sei quanto tempo foi aí, essa foi a minha trajetória marcial, desde o primeiro dia até hoje. Mestre Herbert, sempre a sua dedicação ela foi voltada para o Wing Chun, né? Ou você teve outras experiências com outros estilos? Eu tive algumas experiências. Eu pratiquei uns 4 ou 5 anos de Kendo. Eu pratiquei um pouco de Jiu-Jitsu. Eu não sei se o professor Sabato vai saber, deve conhecer, porque ele é muito conhecido aí no meio do Jiu-Jitsu, com o Moisés Murad. Pratiquei um pouco com ele há algum tempo. Ah, sim, conheço, sim, Murad. E fiquei muito impressionado. Muito impressionado. O jiu-jitsu é uma arte assim absolutamente precisa, não tem, caiu no chão, não tem muita discussão, é aquilo mesmo, né? É uma arte assim que eu admiro bastante. Espero, talvez, no futuro, podemos até conversar, mestre, e reiniciar essa prática, por que não? Estou sabendo que o Sipak... Nossa, seria uma honra. Que o Sipak está também praticando aí o jiu-jitsu. Vamos rolar no tatame, por que não? Sim, vamos combinar, seria muito legal. Uma ideia boa aí. Eu estou praticando com o professor Sabato, inclusive, acho que você sabe, né, Herbert? É meu professor aí. Além de ser irmão do Fu. Então, você já é grande, já é complicado te pegar no Kung Fu. No chão, agora eu vou ter que correr atrás, é só armado. Ainda bem que eu ando armado. Aí, é isso que eu ia falar, né? É da porta para dentro, né, Herbert? Depois o negócio complica. Vamos sim, só marcar. Vamos brincar. De Vamos repente sim. a brincadeira vira coisa séria e vamos embora. Vamos mesmo, vai ser um prazer. Rodrigo também, quero tanto que o Rodrigo pratique um pouco também. Para mim, ter o pessoal da família praticando o jiu-jitsu, para mim, é uma coisa fantástica. Assim, eu poder ensinar um pouquinho que eu sei para os meus irmãos Kung Fu, não tem coisa melhor. Sempre quando eu vou né, no local do professor Sabato, é um acolhimento familiar, né, que eu tenho, né? É um respeito mútuo tão grande por todos que eu fico muito feliz, né, dessa nossa relação com o irmão Kung Fu se estende, né, aos alunos e todos que estão sob o guarda-chuva dele. Isso é muito gratificante para mim. Professor Sabato, vou lhe confessar uma coisa. O jiu-jitsu é muito bacana, ele é preciso. Eu conheci assim de perto o Murad, o Moisés, ele é um sujeito espetacular, né? Uhum. Mas o que me tirou dessa estrada precisa, foi que no meu ambiente de trabalho, ele fica um pouco complicado de você trazer para a realidade. Imagine um policial armado, equipado, com capacete, bandoleira, fuzil. Não dá para rolar, cara. Na porta do estádio, cheio de gente. Então, nesse caso específico, para a minha prática, para o meu dia a dia,
para aquilo que eu vivo na realidade, o Kung Fu ele caiu como uma luva. E aqui eu digo Kung Fu Wing Chun, né? Sim, sim. Que é esse sistema que eu pratico. Porque o senso comum das pessoas, ele toma o Kung Fu como uma coisa que é fora da realidade. Ele toma os filmes hollywoodianos, os saltos, as piruetas, enfim. E a realidade é muito, muito distante disso daí. Isso significa que, nessa minha prática, nessa minha jornada, o Kung Fu ele se ajustou muito bem, comigo armado, equipado de fuzil, bandoleira, chute curto, baixo, movimentação curta. As poucas vezes que eu precisei fazer uso físico, né, desse sistema, eu não sei se Deus ajudou, eu não sei se meu Sifu foi competente, né? Queria ser um terço do que ele foi, né? Do homem que ele foi, do praticante marcial que ele foi. Se eu chegar a um terço dele, eu já estou absolutamente completo e realizado. E o jiu-jitsu, cara, é maravilhoso, mas na minha profissão fica complicado fazer uso dele. Não, entendo e concordo. Eu acho que... E também acho que a maneira também que o jiu-jitsu é transmitido às vezes, como arte, também fica muito voltado a um jiu-jitsu também voltado à competição e que foge totalmente do que seria o jiu-jitsu voltado para uma situação urbana. Então, eu acho que isso é até uma falha de alguns professores que na verdade, em trazer o jiu-jitsu de gerações para gerações, foi se perdendo aquela raiz do jiu-jitsu, que é também a defesa pessoal, que é aquele trabalho mais voltado, que seria um trabalho mais parecido com o que você precisaria utilizar na sua vida, né? Que é uma situação em que você está armado, com equipamentos, enfim, e que o chão seria o último local mais adequado para você estar, né? Então, eu acho que vai muito também de como é transmitido, mas o Wing Chun é super eficiente para isso, a curta distância, movimentos rápidos, precisos, nada de malabarismo, né? Uma coisa muito funcional, na minha opinião, né? Uma coisa muito prática de se fazer. É isso aí, bem bacana. Essa troca de experiência é fantástica, cara. É muito rica. Muito. Mestre Herbert, uma questão que surgiu, queria que você voltasse um pouquinho, né? Como que foi esse início na polícia, né? Como que você iniciou, né? Você tem alguma referência? É uma coisa de família? Como que você foi acabar na polícia? Então, na verdade, Cipac, o parente mais próximo da área militar que eu tenho é um tio que serviu o tiro de guerra. Só. Essa foi uma vocação que surgiu. É inexplicável, cara. É inexplicável. Simplesmente apareceu essa vocação. Eu estava no lugar certo, na hora certa, fiz os exames no momento certo, estudei no momento certo, enfim. Iniciei e simplesmente me apaixonei por aquilo que faço e sou apaixonado até hoje por tudo que faço, né? E acho que se eu tivesse enveredado por outro caminho, por outra senda, eu não seria tão feliz quanto eu sou hoje do ponto de vista profissional. E você comentou sobre a questão das poucas vezes, né, que você precisou usar fisicamente, né, o seu conhecimento, suas habilidades, né, marciais. Qual foi o contexto, né, dessas ocasiões? Pode contar um pouquinho de como que foi a sua experiência, né? Veja só, Fábio, eu sempre trabalhei na ponta da linha, na rua mesmo, no atendimento de 190, nos problemas que advêm aí da rua propriamente dita, né? Mas, ao longo do tempo, em razão do local onde eu trabalhava, que era o Morumbi, região oeste, sul de São Paulo, então tinha também, na época hoje é o Allianz, né? Tinha o Pacaembu, tinha o estádio do Morumbi. Então, eu fiz muito show, muito jogo. E naquela época,
né? Alguns anos atrás havia divergências de torcidas. Então, uma torcida de um lado, outra torcida do outro, elas se encontravam, já iniciava 3, 4 horas antes do jogo, já iniciava os problemas, as questões entre as torcidas, desde o metrô até os pontos de ônibus, né? As torcidas iam brigando, se digladiando ao longo do espaço que trazia ao estádio. Isso, aos poucos, porque na hora da saída era uma horda bárbara de um lado e a outra horda bárbara do outro, né? Quem ganhou estava feliz, queria comemorar. Quem perdeu estava bravo, queria brigar, e assim sucessivamente. Nessas ocasiões, sobretudo nessas ocasiões, algumas vezes foi necessário, sim, e em todas elas eu estou aqui, né? Então, esse é um exemplo de que alguma coisa deu certo. Mas a questão fundamental não é nem a utilização dessas habilidades, dessas técnicas, enfim, do ponto de vista físico, mas sim trazer para o dia a dia, para o planejamento do policiamento. Então, veja só, você planeja um policiamento com tantos homens, para tantas pessoas, não é? E esse planejamento, ao longo do tempo, ele é dinâmico, ele vai mudando, né? Então, às vezes, você pensa que em determinado local vai dar problema, mas dá no outro. Então, a grande palavra aqui, e aquilo que dá para trazer da experiência marcial para o dia a dia profissional, a palavra de ordem é antecipação. Então, quando ninguém está vendo que ali, naquele local, naquela esquina, naquele portão, vai dar problema, a arte marcial me ajudou a conseguir olhar e ver um pouquinho antes. Em vendo antes, você se antecipa, toma a providência necessária, as pessoas simplesmente não entendem por que você tomou aquela providência, colocou aquela viatura ali, colocou aquela equipe acolá, patrulhou um local muito específico e não estava acontecendo nada. E, no fim, de fato, não acontecia nada. E não acontecia nada justamente por esse motivo, porque se não tivesse colocado, teria acontecido, não é? Então, é uma habilidade bacana, não é? E muito solitária. E aí, quando você vai fazendo muitas vezes ao longo dos anos e as coisas vão dando certo, quando você coloca, um olha para o outro e fala, por que ele está fazendo isso? Aí o outro que já trabalhou, que já está há um tempo mais, fala, não, fique tranquilo que ele sabe o que ele está fazendo. Então, todas as vezes, também não tive absolutamente um problema nesse sentido. Afora as grandes manifestações, não é? Em que muitas pessoas movidas por ideologias um pouco radicais, de ponto de vista em que podem fazer uso da violência, enfim, que querem o confronto, buscam o confronto, não é? Então, essas ocasiões, essas grandes manifestações que houve no passado, quando o Brasil estava muito polarizado, direita, esquerda, enfim, discussões que não fazem o menor sentido, até porque a utilização da violência nunca é o melhor caminho, nunca é um bom caminho, né? Então, quando há a necessidade de você conter, de você se antecipar à violência, e funciona, isso é muito bacana. E para encerrar, por exemplo, só um minuto. Por favor. Por exemplo, nos últimos 2 anos, Carnaval, eu estava trabalhando, estava comandando o Batalhão de Pinheiros, então tinha o Largo da Batata, Vila Madalena, Faria Lima, Henrique Schaumann, todos eles com grandes concentrações de pessoas, etc. A mera concentração de pessoas num espaço físico pequeno promove a contenda, promove os problemas, não é? Então, quando você consegue enxergar o que vai acontecer antes de acontecer, isso é um plus que faz toda a diferença no contexto geral, né? E que, posteriormente, nos resultados pós-carnaval, que é o caso, 1 milhão e meio de pessoas num espaço pequeno, concentrado, com recursos limitados para que você possa fazer a segurança,
tanto das pessoas quanto o socorro imediato de pessoas que passam mal, bebem um pouco demais, enfim. Eu estou muito satisfeito, né? Muito satisfeito, e eu tenho certeza que se não fosse a arte marcial na minha vida, eu não teria a capacidade de poder olhar um pouquinho antes, não é muito não, um pouquinho antes para poder me antecipar e evitar que aconteça. Major, eu queria fazer uma pergunta dentro disso que o Major falou. Eu não sei o quanto o número de pessoas que o Major coordena, mas eu queria, até para entender um pouco no que a arte marcial te ajuda nisso, 2 perguntas. A primeira é como liderar uma tropa tão grande, o número de policiais tão grandes, e qual a dificuldade que você encontra em liderar essas pessoas, enfim, de uma maneira, se é liderado pelo respeito, como funciona esse respeito com o major, dos outros policiais, dos outros soldados, enfim, eu queria entender um pouco como... Porque eu me coloco na posição também de professor de arte marcial, e uma dificuldade que eu tenho muito é essa liderança não pelo medo, e sim pelo respeito e pela admiração que os alunos têm por mim. Até porque um dia eu vou envelhecer e se os alunos me liderarem só pelo medo, uma hora a coisa muda de figura, né? Então, eu queria entender como funciona isso dentro de uma corporação. É uma curiosidade que eu tenho. Então, há diversas maneiras de fazer isso. E eu respeito cada uma delas. Eu encontrei a minha. A minha é estar junto, é ser o primeiro a chegar e o último a sair. Quando o policial está lá na chuva, no sol, na lama, eu estou lá. Se ele está de capacete, eu estou de capacete. Se ele está com fome, ele come primeiro, eu sou o último a comer. Eu não mando, eu vou junto. Então, eu acho que essa, pelo menos para mim, foi a melhor maneira de liderar. E me parece que está funcionando, tem funcionado. Então, todas as vezes que eu chego, muitas vezes eu nem preciso fazer tanto quanto eu fazia no passado. A mera presença já acaba se tornando suficiente, porque o policial sabe, né? Não só, às vezes ele nem me conhece, ele me conhece de nome, conhece de ouvir dizer, mas ele sabe quem sou eu. Isso eu tenho certeza. Pode contar com você, né, Major? E ele pode contar comigo. E é o seguinte, hein? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se tiver errado, eu sou o primeiro a tomar providência. E vai chorar e a mãe não vai ver. E se ele tiver certo, vamos junto para o inferno, porque não deixo na mão. É só para perguntar quem trabalhou comigo, que sabe. Estamos juntos, sempre. E assim tem funcionado. Obrigado. Eu tenho uma pergunta também, mestre. Eu sei que você passou aí, você comandou diversos batalhões distintos, né? Se eu não me engano, você passou pelo 3º, 21º, e hoje você está comandando o 49º Batalhão, que é o 2º maior do estado. Qual que foi o desafio, né, de um para outro? Se teve alguma questão para você se adaptar, né, para liderar grupos distintos? Como é que foi isso? Ô, Fábio, eu não sei se foi azar ou sorte, mas eu tive uma grande escola. Eu passei 16 anos num batalhão, é o 16º Batalhão. Esse batalhão ele tem áreas absolutamente distintas. Ele tem gente riquíssima que mora no Morumbi, no entorno do Palácio do Governo, né? E tem gente com muita fragilidade do ponto de vista social e econômico. Haja vista as dezenas de comunidades carentes que circundam, né, o Morumbi, o Palácio do Governo e etc. Então, quando gente muito abastada vive perto de gente com fragilidades econômicas absurdas, que vivem de fato na carestia, com falta, beirando a fome muitas vezes, então são públicos muito, muito distintos e os conflitos vão acontecer. Vão acontecer. Eu tive a oportunidade, a honra, o orgulho de trabalhar tanto tempo, né? Foram 16 anos nesse batalhão,
Passei por vários postos nesse batalhão, em todas as companhias, enfim. Isso foi uma escola de vida para mim. Então, eu tenho muito a agradecer ao destino, né? E eu sou um homem afortunado por ter passado por esse local. Quero dizer para você que quando eu fui para outros batalhões, cada um tem o seu desafio, né? O seu desafio muito específico. E não tenha sido mais fácil ou não. Mas eu acredito que tudo aquilo que eu aprendi nesse batalhão, entre aspas, escola, tornou um pouco menos difícil a jornada junto a outros batalhões. E uma curiosidade, Herbert, bom, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Sifu, o falecido Sifu, mestre Celso Grande, e eu queria saber qual é a maior lição que você leva da sua relação com ele. Você me permite perguntar isso? A simplicidade. Ele era um homem simples, de poucas palavras, falava baixo, o coração não cabia no peito, né? Eu vou te contar uma passagem dele. No dia que ele ia titular mestre, aquela correria, jantar, cerimônia, buffet, transporte, as pessoas estavam chegando, hotel, gente do mundo inteiro vindo para São Roque, naquele dia era a capital do Wing Chun, né? E quando 2 ou 3 horas antes da cerimônia, ele parou e falou para o seu irmão, Kung Fu, falou, olha, eu vou para casa. Mas o que você vai fazer em casa? Eu preciso dar comida, preciso tratar do passarinho. Ele deixou tudo, foi tratar do passarinho e depois voltou, cara. Esse era o meu Sifu. Sensacional. Você tinha uma outra pergunta, Lu? Não, eu queria só falar que eu tive a honra e o prazer também de conhecer o Celso. Tive o prazer de treinar com ele algumas vezes. Se não me falha a memória, eu estava uma das primeiras vezes que ele foi até o Sifu. Da Imamura, se não me engano, ele treinava outra linhagem de Wing Chun, né? Outra E eu família. tive a oportunidade de ver quando ele ingressou na família e tudo direitinho, até eu já tinha me afastado quando ele se tornou mestre, mas é isso mesmo que você falou, de uma simplicidade, de uma maneira de tratar as pessoas com educação, com respeito. É um cara que eu me recordo muito bem, assim, só tenho lembranças positivas. O mestre Sabato, ele conversava com as pessoas, em 3 minutos ele sabia do que você gostava. Ele sabia do que seu filho gostava, do herói preferido, ele sabia. E na próxima vez que ele encontrava, ele trazia o docinho do seu filho, a camiseta assinada pelo seu jogador de futebol, mais com ele dava um jeito de deixar qualquer... A minha Citai, por exemplo, adora jabuticaba. Um dia ele achou uma jabuticabeira, encheu um saco de jabuticaba, saiu de Araçariguama, foi lá para Salto para levar, para agradar a Simô dele. Ele sabia a origem do poder e quem e da onde surge o poder. Ele falou, agradando minha Simô, meu Sifu está feliz. Então, ele tinha essa capacidade de identificar exatamente aquilo que as pessoas gostavam. Mas não é que ele dava nada de... Não, era jabuticaba, era o doce, né? Era goiabada com queijo Minas. Ele achava aquele vinho que tomou há 10 anos atrás, que a pessoa não esqueceu, ele passava, e quando ele identificava, ele falava, deixa aqui comigo que um dia esse vinho vai fazer alguém feliz. Esse era o meu Sifu. Sensacional. Mestre Herbert, uma curiosidade também, né? Depois, né, como é que foi essa, vamos dizer assim, sua adaptação, né, essa transição, né, depois que o Celso veio a falecer, o seu Sifu veio a falecer, como é que foi isso para você, como que você lidou com isso? Então, Cipac, afora a tristeza e a dor,
que o evento causou, afora a necessidade de cuidar, entre aspas, da família biológica do meu Sifu, de dar apoio, de dar conforto, de dar norteamento legal, enfim, né? Porque ele deixou todo mundo da família biológica dele muito confortável, né? Foi muito tranquila. Tranquila porque a jornada dele foi abrir portas. Até hoje, eu vejo portas abertas que ele abriu no passado e que eu não sabia que existiam, né? Então, por ele ser do jeito que ele é, de ter a simplicidade que ele tinha, de ele conseguir transitar entre todas as famílias, de conseguir agradar cada um dos irmãos Kung Fu dele, a maneira dele, né? Eu fui recebido de braços abertos por todos da família, todos. Eu quero dizer para você que eu sou um privilegiado, Fábio, porque o privilégio que eu tive de fazer tiçal com todo mundo, né? Tiçal é um exercício muito particular do Wing Chun, o mestre Sabato, em que você toca as mãos e brinca. Não é nada sério, é uma coisa muito, muito bacana, é um negócio de troca. E, muito provavelmente, se ele tivesse aqui hoje, vivo, né? Muito provavelmente eu não teria tido essa oportunidade, né, de poder... Eu tenho fotos, Sipak, que muito poucas pessoas no mundo têm, né, com a Sitaipo, né, com a Sitaipo, com a Sitai, com a minha Simo, uma foto só com 3 gerações de Simos. Essa foto eu guardo no coração. Quem é que teria isso se meu Sifu não tivesse aberto as portas, né? Verdade, Herbert. São coisas únicas, né, da relação que a gente acaba, que a gente leva, né? É interessante você ter tocado nesse ponto. E você tocou também no ponto dos dispositivos, né? A gente trabalha com os dispositivos, o simbolismo da morte, a iminência de morte no simbolismo, né, do corpo, né, da experiência marcial. Eu queria saber de você, qual é essa relação que você faz com esse simbólico com a sua atividade do dia a dia, que você trabalha com a iminência de morte em outro cenário, né? Então, Então, Sipak, essa relação aí. esse trabalho que eu faço comigo mesmo é o contrário do que você faz. Porque você traz a iminência de morte num contexto em que você sabe que isso não vai acontecer. Embora o cérebro, lá no mais profundo funcionar do instinto, faça você acreditar que a premência de morte está existindo, o sistema tutela de uma maneira que você não vai morrer, né? Perfeito. Para mim é o contrário. Eu me libertar dessa questão da tutela do sistema, porque aonde eu estou, aonde eu vivo, o que eu faço, e por estar junto com a tropa, e sempre estive, a premência de morte existe, ela é real. Então, quando eu estou num ambiente controlado, é que é a minha grande luta, né? Por tentar fazer meu cérebro acreditar que há a premência de morte ali, que eu sei que não. Porque eu venho de uma premência de morte real. Esse é o meu desafio. E eu luto com isso até hoje, Fábio. Mestre, eu tenho uma pergunta relacionada a isso. Como o mestre falou, a sua vida, a sua profissão, você corre o risco a qualquer momento, porque é uma profissão de extremo risco, né? Você lida com bandidos, enfim. É isso que você comentou, situações que você consegue relaxar um pouco. Eu queria entender um pouco isso. Então, quando você está no ambiente de trabalho, você tem uma tensão, mas também quando você está fora do ambiente de trabalho, você também não pode ficar totalmente relaxado. Em que momento você consegue relaxar? Desligar um pouco, assim, olha, eu não estou em serviço, eu não sou policial, é o tempo inteiro policial. Saiu da porta de casa para a rua é muito complicado, mestre Sabato. Eu não vou na padaria relaxado. É bem complicado. Eu não vou com a família num restaurante que eu fique relaxado, né?
eu me sinto relaxado, eu estou em paz, da porta de casa para dentro, que é meu porto seguro, e da porta do Mocum, da porta da minha casa, família Kung Fu, para dentro, que ali eu estou seguro, né? O meu grande desafio é tentar relaxar um pouco, né? Ir num restaurante dentro de um shopping, por exemplo, e muitas vezes eu sou contaminado, né, por essa premência real de morte, e eu tenho que relaxar. É um desafio para mim sentar na cadeira e não olhar para um por um que está sentado naquele restaurante. Entendi. É um desafio. Eu assumo, e é uma falha que eu luto todos os dias. Né? Então, minha filha muitas vezes fala: pai, por que você está olhando tanto para o lado? Por que você está... Faz parte. Mas, mestre, isso independente de estar armado ou não, independente de estar, por exemplo, com a sua carteira funcional, isso já é uma questão de... Ou você sempre está armado, sempre anda com a sua carteira profissional? Então, em geral, mestre Sabato, eu ando sim armado e ando com a minha carteira profissional, porque nós, policiais, somos policiais 24 horas por dia. Isso significa que se eu estou andando na rua e alguém rouba alguma outra pessoa, eu não me sentiria bem comigo, né, de não tomar a providência que eu deveria tomar se estivesse armado. Entendo. E isso não sou eu. É 99,9% dos policiais. Né? É muito complicado você relaxar. O policial ele vive estressado, ele vive preocupado, ele vai na casa de um amigo, num churrasco, ele não consegue relaxar porque ele fica tenso. Mas espera aí, qual é a premência de morte dentro da casa do amigo dele, na churrasqueira? Pois é muito complicado separar isso. E as relações sociais advindas, né, dessas questões são muito difíceis, o mestre Sabato. Por isso, o Wing Chun é tão importante para mim. Ele consegue fazer com que eu não seja tão duro, tão inflexível quanto eu seria se não tivesse. Eu já sou duro e inflexível, absolutamente duro e inflexível, mas seria muito mais se eu não tivesse o Wing Chun na minha vida. Com toda certeza. Eu tenho uma experiência dessa, eu tenho alguns policiais civis e militares que treinam, e eu dou aula para eles, treinam comigo no meu espaço. Isso é mais dos policiais civis, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas eles, quando vão para o treino, eles gostam de deixar a mochila onde fica o armamento deles próximo do tatame, até para uma situação de crise eles estarem perto da arma. Né? E como eu disse, mais os policiais civis, os policiais militares até que não, eles deixam a arma no vestiário. Mas os policiais civis, a maioria que treinam comigo, eles deixam a arma numa mochila próximo do tatame. Então você vê, até no ambiente ali, que deveria ser um ambiente de relaxamento dele, o cara está às vezes preocupado com aquela situação, né? Urbana, assim, aquela situação que pode ter, como o mestre falou, a iminência de morte, né? De acontecer alguma coisa, de alguém invadir aquele espaço, enfim. Então, é que são duas situações, mestre Sabato. A primeira é quando você está fardado. Quando você está fardado, o bandido ele sabe quem é você. Você está fardado. E você não sabe quem é o bandido. E qualquer um pode ser bandido porque não está escrito na testa. E passou o tempo do bandido andar mal vestido. Né? Uhum. Tem bandido mal vestido, tem bandido bem vestido, tem bandido com carro velho, com carro novo, enfim. Então, uma coisa é quando você está fardado. Outra coisa é quando você não está fardado. Então, eu posso falar pela polícia militar, não, pela minha experiência na polícia militar. Né? Quando você está fardado, o nível de estresse é over, total, sempre. Quando você não está fardado, o nível de estresse é alto, mas não tanto quando você está fardado. Talvez isso explique, eu não saberia dizer, a possibilidade e a disposição deles deixarem a arma um pouco distantes no alojamento, no almoxarifado, enfim, eu não sei como é que funciona. Então, porque o policial militar, a questão de tirar como é que se diz, o uniforme... Farda, E o policial civil não, porque ele está sempre daquele jeito, né? Daquele jeito, exatamente. Exatamente. Ele não tem essa... Nós ainda temos essa válvula de escape. Entendo, mestre. Obrigado. E, bom, Herbert, a gente está chegando aqui está dando aqui o nosso tempo limite aqui.
Eu queria, para finalizar, se o Luciano Sabato, né, se o professor não quiser fazer alguma pergunta, queria finalizar com uma mensagem do Mestre Herbert, né, para esses tempos aí que a gente está passando. Se você tem aí alguma dica, alguma sugestão de como que a gente pode se portar nesse período, né, tão difícil. Eu tenho 3 palavras: simplicidade, paciência e resiliência. Tudo passa. E lembrando que simplicidade, né, não é ser simplista, né? Simplicidade, né, segundo Leonardo da Vinci, é o último grau de sofisticação, né? Então, tem uma diferença muito grande, né, entre simplicidade e ser simplista. Então, A questão, só para encerrar, Cipac, a questão da simplicidade é fazer o máximo com o mínimo de esforço. Isso é simplicidade. Quando você faz um esforço absurdo para ter um resultado pequeno, você está desperdiçando seu tempo, sua energia, você está... Por isso é que eu acredito que ele estava muito certo. A simplicidade é a última e final etapa da sofisticação. obrigado, mestre. É você vencer sem precisar lutar. Perfeito. Perfeito. Professor Sabato, tem aí alguma última questão para a gente fechar? Não, só queria agradecer o mestre, major da Polícia Militar, Herbert Moraes. Queria agradecer muito a aula. Muito obrigado mesmo pelas dicas, pelas informações. Foi de muita ajuda para mim. Eu vou levar para minha vida e para dentro do meu tatame. Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio, Rodrigo, mais uma vez. Fantástica essa mesa. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, mestre Herbert. Espero que a gente possa fazer outras vezes, outras mesas, né? Você tem uma carreira aí rica, experiência marcial rica, né? E que para muita coisa para compartilhar com a gente pode marcar uma outra mesa em breve. Se você tiver disponibilidade, vai ser uma honra para nós. A honra é sempre minha e a disponibilidade é sempre total para vocês. A hora que quiser. Obrigado. Muito obrigado. Rodrigo? Bom, acho que o mestre Fábio falou tudo nesse final, né? Porque a sua carreira é muito rica, carreira tanto profissional quanto como artista marcial. E eu espero mais breve a gente poder, né, continuar essa mesa marcial, né? E obrigado novamente, mestre Herbert. É sempre, né, eu tenho um apreço pessoal muito grande por você, você sabe disso. E fico honrado, né, de você ter aberto aqui as experiências e o coração, né, nessa mesa marcial. Muito honrado. Obrigado, professor Sabato, mestre Fábio. Fico por aqui. Tamo junto. Até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado, gente.